nosso entrevistado de hoje é um engenheiro agrônomo, especialista em nutrição de solo e também empresário, além de influencer que adora falar sobre produtividade e desenvolvimento de solo. A empresa dele, a Lavouras Lucrativas, também é representante das sementes de soja e milho Stein. Seja muito bem-vindo, Matheus Amâncio. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast no AgroPod. Hoje nós vamos falar de nutrição de solo. Por isso, nosso convidado aqui, Matheus Amâncio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando com vocês. Espero contribuir aí sobre nutrição, fertilidade do solo, um assunto que faz parte do dia a dia do produtor rural e acredito que pode agregar muito aí. Que legal. E para a gente começar esse episódio, eu já vou começar te dando um presente. Um presente? Presente. Obrigado. É um patrocínio da nossa Catarinas T-Shirt, que apoia aqui o podcast. Posso abrir? Claro, por favor. E aí você... Adorei. Que bacana. Planejo, planto, colho, alimento e invisto. Essa é uma camiseta especial do podcast. A gente tem presenteado aqui as pessoas que vem participar aqui do projeto. E quem quiser aproveitar também, acessa lá o site catarinast-shirt.com.br com o cupom NOAGROPOD, que você tem 10% de desconto. Aproveita. É isso aí, adorei. Muito obrigado. Que legal. E, Matheus, de onde que surgiu essa ideia de trabalhar com o agro? Você já tinha uma veia familiar ou as coisas foram acontecendo? Bacana. Desde a 7ª série eu gostaria, né, de ir para esse lado. Minha família... tem agricultores, tem essa essência, e foi uma decisão cedo, né? E aí, desde que eu comecei o vestibular seriado na época, antes não tinha Enem, né, essas outras oportunidades aí, era um caminho que eu decidia trilhar, mas não sabia bem em que área do agro, né, sabendo que é tão vasto, que eu conseguiria atuar e ter sucesso ou ser diferente. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a me dedicar mais a essa parte de fertilidade, nutrição, fisiologia de plantas. E o caminho foi se abrindo, né? Como o pessoal fala, é caminhando que a gente faz o caminho, né? Então, eu acabei indo por essa vertente aí de fertilidade e nutrição de plantas. Que legal. E é um assunto tão importante, né? Porque a gente sabe que não basta só você colocar a semente lá, você tem que saber qual é a qualidade do seu solo, de que forma que você precisa corrigir aquele solo para receber, de fato, a plantação, até porque a gente sabe que o plantio tem um custo alto, né, e tudo acaba encarecendo e tudo acaba tendo um resultado também na produção, né? Sim. Hoje, quando a gente fala de custos, né, de investimento ali, cerca de 40%, né, pode ser um pouco mais ou menos, mas aproximadamente seria isso, está envolvido com correção e adubação do solo. Então, quando a gente fala em investimento numa propriedade rural, o Ketri, a gente precisa saber que essa exposição de capital precisa ter um retorno. E muito está associado desse retorno com correção e adubação correta, né, um manejo racional. E hoje, pensando em 40%, mais o custo da semente, mais o custo da terra, da operação ali, quando você plantou, ao final do seu plantio, pelo menos 60%, 65% de todo o seu custo já está definido. Então, realmente você colocou ali, depositou altos valores, né, seja de tempo ou de recurso, para colher o resultado. Então, eu falo que esse pilar é um pilar fundamental para que a gente consiga alta performance, alta produtividade e manter o agricultor na atividade obtendo retorno, né, recursos, lucro, que causa perenidade, né, para ele no negócio, que ele consegue expandir os negócios e realmente prosperar no agronegócio. E onde que você avalia que está o principal erro nessa cadeia? Assim, quando você chega num produtor para fazer uma consultoria ou para entender de que forma que ele está
lidando ali com a lavoura, planejando a safra dele, onde que você percebe que é o erro mais comum e que às vezes acaba passando despercebido? Interessante. Hoje nós temos informações em excesso, né, muitas vezes, então é necessário um filtro para poder a gente entender tudo que está ali e realmente utilizar aquele dado de forma assertiva para a tomada de decisão. Quando a gente pensa em todos os custos, né, o produtor hoje ele busca assertividade de acordo com a realidade dele, né, do negócio dele, e dentro do cenário de escolhas existe o viés comercial. O que é o viés comercial, né? Quando você está trabalhando para uma marca, uma empresa, você tende a destacar as qualidades daquele produto, né, com a visão da venda. E o que a gente precisa hoje na consultoria, o que a gente busca é filtrar as melhores informações. Nós acreditamos que tem bons produtos no mercado, escolher o melhor custo-benefício para aquela realidade de forma personalizada e aí fazer uma escolha de acordo com a exposição do capital que o cliente tem, a qualidade daquele insumo, se naquele momento ele é o mais adequado para o nosso cenário e o retorno dele, médio e longo prazo. Hoje, nós estamos num cenário curto prazista, vamos dizer assim, né? Hoje nós precisamos manter o agricultor na atividade nesse período que está passando aí o agro com commodities em baixa. Então a gente às vezes não tem a condição de pensar só no longo prazo. Nós precisamos fazer uma boa safra, seguir produzindo para que o produtor consiga se manter na atividade. Então hoje o maior desafio é o produtor encontrar o meio termo entre o melhor custo-benefício, a qualidade que ele busca e o retorno para essa safra. Você acha que é por isso que muitas vezes o consultor é visto como um vendedor até de forma pejorativa, né? A gente vê aí fazendas que têm inclusive placas dizendo que não vão receber os consultores e acaba ficando uma briga muito comercial mesmo, né? Você acha que isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho de quem realmente quer fazer esse trabalho de consultoria? Eu penso que o consultor comercial hoje ele tem essa dificuldade de acesso por dois motivos. Eu acredito que o viés da venda, né, o produtor precisa receber todos os dias, é um ponto. Então acaba sendo maçante, mas existe o viés do tempo. O tempo na fazenda ele é muito escasso, né? São muitas atividades para a gente que, né, eu estou há 9 anos aí no mercado, eu acompanho muitas safras, eu gosto de estar no campo, próximo do cliente. Eu vejo que realmente às vezes são muitas as variáveis que o produtor tem que lidar para parar em pé o negócio. Então ele tem que lidar com peça de máquina, compra de insumos, ele tem funcionários, ele tem abastecimento, ele tem a mecânica, ele tem a própria necessidade da lavoura, né, de olhar realmente a fazenda, olhar o campo. Então tudo isso, se ele for parar o tempo inteiro, dificulta ele fazer a gestão do tempo. Então eu acredito que hoje o acesso é um detalhe que a gente precisa ter bastante cuidado, porque você precisa ter um acesso que contribui com o negócio do cliente, mas você precisa ter noção do tempo que você vai tomar, né, do próprio agricultor. E um outro detalhe se o viés da venda for mais importante do que o atendimento para o cliente, no longo prazo não é sustentável. O cliente sempre vai ser mais importante do que a venda. O agricultor sempre vai vir em primeiro lugar, porque você precisa que ele tenha sucesso na atividade, né? Então acho que vencer essa barreira vai ser ao longo do tempo possível, né? E a gente também entende o lado do agricultor que de repente terceiriza para um grupo de compra, para um pool de compra, essa demanda de lidar com fornecedores e ele foca 100% na atividade dele que é produzir. Legal. Agora, o que me chama bastante atenção é que você é bem jovem e você já demonstra aí um conhecimento bem profundo, principalmente da sua área. Você foi buscar conhecimento aonde? Quais foram as suas experiências para conseguir ter essa bagagem já em tão pouco tempo, como você falou, em 9 anos? Sim. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, né? Então eu morei um tempo nos Estados Unidos também, através da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade de Minnesota. Então lá eu tive a oportunidade de conviver com agricultores de lá, com professores, né, com pessoas do meio, e aqui também, né, próximo de agricultores, professores e mestres. E são pessoas que se provaram ao longo do tempo, né? Tem uma frase que eu gosto de citar, que é acho que é Afonso X, que era um monarca. Ele fala que você tem que ler livros antigos, tomar vinhos antigos, cultivar antigos amigos, né, velhas amizades, porque aquilo se provou ao longo do tempo. Então, as minhas referências maiores são pessoas que já estão há 30, 40 anos, professores, mestres, agricultores, e eu busquei absorver conhecimento deles, somar com as mudanças que a gente teve, né, e realmente reciclar tudo isso e trazer para o que eu vivo hoje.
né? Dentro do cenário do agronegócio, tudo é muito dinâmico. Mas certos princípios e certas tomadas de decisão sempre deram certo, né? Quando o produtor realmente olha para o campo, para a planta, para o negócio dele, ele entende daquela atividade, ele faz aquilo com muito zelo, é muito difícil que ele saia do ramo, né? E para nós também, quando a gente olha para a nossa atividade como algo que vai no longo prazo gerar frutos, eu acredito que o caminho é vitorioso, né? Mesmo com altos e baixos, que é normal de cada setor, é bem possível que a gente consiga o êxito. Então eu tirei desses mentores e dessas experiências, seja acadêmica ou na minha rotina do dia a dia comercial, o que eu trago de bagagem e sempre buscando aprender também. E como que você faz para avaliar a nutrição de um solo, preparar e entender qual é o processo? Porque hoje a gente está aqui na região do Centro-Oeste, que tem um modo de plantio, né, muito atípico em virtude do período de chuva, que a gente está começando aqui uma nova safra também, mas em outras regiões o comportamento também é muito diferente, né? Então existe uma diferença de manejo de solo de acordo com a região que o produtor está instalado e de que forma que você dá essa atenção para essas diferenças. Bacana. Hoje a gente tem uma consultoria em parceria, né, com a empresa de agricultura de precisão, que atende 9 estados. Então a gente percebe que realmente tem que ser algo muito personalizado. Quando a gente não está presente, a gente utiliza análise de solo, análise biológica, análise de compactação, etc., para poder tirar dados, né, coletar dados, né? Então a agricultura de precisão hoje ela é uma ferramenta essencial dentro do agronegócio, principalmente pensando em alta performance. Por quê? Não existe como você gerenciar se você não tem dados, métricas, é como uma empresa, né? Então precisa saber dos números. Então essa análise de solo, esses dados eu utilizo para trazer parâmetros. Então como você cria um banco de dados, né? Um histórico daquelas áreas, cria parâmetros, as metas, onde nós queremos chegar em termos de produtividade, quais as culturas, em quanto tempo, qual é o investimento disponível, qual a exposição de capital que aquele cliente tem. Porque pensa comigo, hoje se eu tenho um produtor que está apertado, eu tenho que dimensionar o investimento dentro da realidade dele. Se eu tenho um produtor que está com investidores, etc., talvez eu tenha um outro nível de investimento. Talvez ele já está focado muito mais em rendimento por área do que só produzir para pagar as contas. Exatamente. Ele tem um investimento maior em maquinário, ele tem uma área irrigada. Então a gente dimensiona o investimento de acordo com a realidade do cliente. Hoje, aqui, nós estamos no Centro-Oeste, temos muitas áreas irrigadas. Não é a realidade, por exemplo, do sul do país. Na área irrigada, o nível de assertividade precisa ser maior. Por quê? Porque você já tem um investimento maior para irrigação, um custo maior, então o seu nível de assertividade precisa ser maior, o seu nível de erro precisa ser mínimo, né? Então você não tem margem para erro ali. Então a gente dimensiona esse investimento de acordo com o histórico da área do cliente, a capacidade dele de investimento e o que ele está já ali empregando naquele hectare, buscando o máximo retorno, dentro, logicamente, da exposição de caixa que aquele cliente tem. Se ele é um arrendatário, se ele é um proprietário da terra e etc. Para a gente entender, assim, quem não conhece muito sobre agricultura de precisão, a gente está falando de que diferença? É aquela diferença da análise de solo, minha coleta vai ser 20, vai ser 40, ou vai ser uma coleta realmente mapeada? De que forma que essa agricultura ela se torna de precisão de fato? Ótima pergunta, né? A agricultura de precisão ela é feita por etapas, né? Então a gente determina o grid ali de coleta, então você pode coletar a cada 1 hectare, 2, 4 e assim por diante. Usualmente o menor grid, né, ele busca mais assertividade daquela área. Tem a classificação do solo, textura e etc. A gente busca entender de 0 a 20, 20 a 40, às vezes com análise até mais detalhada de tempos em tempos, qual a necessidade real daquele solo, quais os nutrientes que mais estão limitando, né, a minha produtividade, para que eu consiga a partir dali fazer meu investimento de forma assertiva. Eu vou conseguir corrigir tudo em um ano? Muito provavelmente não. Então eu preciso da agricultura de precisão como um gerador de dados. A minha tomada de decisão ela vai ser baseada na minha estratégia. Então, a agricultura de precisão, quando a gente fala em grid, definição de depois zonas de manejo, etc., ela é uma primeira etapa. A tomada de decisão, a discussão da sinergia ou antagonismo entre os nutrientes, ela é feita depois com base na consultoria, no que o cliente quer investir. A gente faz a correção desse solo. Depois a gente escolhe de acordo com aquele ambiente produtivo a cultivar. E a agricultura de precisão ela não para na nutrição de plantas, entende? A agricultura de precisão ela continua.
desde a escolha de cultivares adaptadas e etc. A nutrição de plantas, a coleta de solo, etc., mais assertiva, vai ser uma primeira etapa, um pilar, a base, né, na agricultura de alta performance, e ela é definida por esses parâmetros, né, grid amostral, a profundidade de coleta e etc., e depois definição, né, do manejo de acordo com cada talhão. E como que vocês têm feito para colocar isso na prática? Porque a gente sabe que o maior desafio da agricultura de precisão é o agricultor ter o equipamento adequado também para fazer essa aplicação de forma correta, né? A gente vê a tecnologia muito empregada, né? Você fala muito de dados, eu acho que isso é o futuro, né? Antes a gente viu um produtor lá com uma enxada nas costas e uma carroça produzindo o que ele conseguia. Hoje a gente consegue produzir em larga escala, isso é uma evolução, né, que eu acho que há 20 anos talvez a gente não imaginasse que já estivesse assim tão desenvolvido. Mas a gente ainda vê que é um desafio para o produtor conseguir, né, fazer essa aplicação. Como que vocês têm desenvolvido isso para tentar facilitar? Hoje tem boas ferramentas, né? Então você tem quadriciclos, motos, tem penetrômetro, tem aplicativos digitais que fazem todo o mapeamento dos pontos a serem coletados, etc. Então, hoje o produtor ele tem muita segurança, que aquela análise está sendo tirada de uma forma criteriosa. Olha só que interessante, por exemplo, quando você vai fazer uma análise de fósforo, se eu tirar toda na linha, onde usualmente eu adubo, a minha análise vai dar bastante alta. Mas se eu tirar 100% na entrelinha, eu posso ter uma análise subestimada. Então, qual metodologia você vai utilizar? 70-30? 70% na linha, 30% fora, ou o inverso? Então, veja que além do equipamento correto, você precisa da metodologia correta e garantir que a equipe que está fazendo aquilo ali seja treinada. Então, hoje a gente se baseia nos pilares de bons equipamentos, tá? Existem excelentes equipamentos, bons programas, software de coleta que fazem esse mapeamento, esse gerenciamento, e boas equipes bem treinadas. Hoje, dentro do agronegócio, tudo passa pela mão do colaborador. Então, se você tem uma máquina de 2,5 milhões de reais e tem um colaborador que está sem treinamento, tem alguma coisa errada. Se você tem um quadriciclo, um penetrômetro, tudo muito bem feito para poder fazer a análise de solo e um colaborador sem treinamento, é possível que sua análise de solo não esteja 100% ou esteja sem metodologia. Então entende que o trabalho do ser humano ele não vai ser substituído. Ele está em conjunto com a tecnologia. Então hoje a gente se baseia nesses pilares, busca ter metodologia, padrão, critério, que são pilares essenciais. E aí tem o segundo passo, que é a análise laboratorial, laboratório sério, certificado, que tem um padrão para que a gente consiga minimizar os erros. É difícil a gente falar, não, 100% das amostras vão ter o padrão. É difícil, algumas delas são feitas com água quente, igual boro, né? Outras têm outros extratores e isso muda, mas a gente busca sempre esse padrão para ter mais assertividade para o agricultor. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? A inteligência artificial está vindo aí, está acesso a todo mundo, será que ela vai substituir pessoas? Acho que, assim como a inteligência artificial também está sendo no agronegócio, é muito difícil você substituir profissionais com qualidade, como você bem exemplificou, né? Se você tem uma máquina de um valor muito agregado e você contrata um profissional que ele não sabe operar, a máquina acaba sendo ineficiente, né? Exato. Até para nós, assim, um exemplo simples, né? Para todo mundo que está nos ouvindo. Se você tem um celular com vários aplicativos e ferramentas e você sabe basicamente ligar, né, e tirar foto, você deixou de utilizar ali 10, 20 ferramentas que seriam interessantes para você. Não significa que nós precisamos usar tudo que tem à nossa disposição. Significa que a gente precisa usar dentro das ferramentas a melhor maneira possível para extrair o retorno para a nossa atividade, né? E isso, eu acredito que a inteligência artificial veio para acelerar alguns processos, né? Então, a gente hoje consegue tratar, por exemplo, reuniões. Imagina essa reunião que nós estamos fazendo, esse podcast, se tivesse sendo gravado e traduzido, ele ia tirar as melhores ideias, né, para que a gente possa produzir conteúdo. Isso não substitui o nosso trabalho, mas ele realmente facilita e ele traz para nós um outro nível de assertividade, porque ela te permite ter interpretações diferentes, né? E como ela melhora com o tempo, é necessário que nós consigamos melhorar também com o tempo e conseguir utilizá-la da melhor maneira possível, porque ela se aperfeiçoa. E nós também. E eu estou vendo um movimento de aperfeiçoamento muito grande no agro. Busca por conhecimento, cursos, uma evolução grande aí no nosso setor.
E você também passa por esse processo de evolução, né? E como que você tenta trazer isso pro produtor que você está lá fazendo a consultoria, que você tenta trazer esses produtos justamente para melhorar, porque como você bem colocou, você tem os dados. Quando você tem os dados, você tem que saber de que forma que você vai colocar isso em prática para ter um bom resultado, né? Sim. Hoje eu tenho a parte de consultoria e a parte comercial, né? Com representação comercial de sementes. Então é uma marca americana, Stein Sementes. E a gente, hoje, para oferecer genética para o produtor, a gente se baseia muito em personalizar isso. Por que eu estou falando? Hoje a genética ela é um pilar fundamental de altas produtividades. Mas eu preciso de dados, eu preciso validar aquilo na realidade de cada cliente. Então o que eu busco? Eu trago histórico de dados, eu busco me aperfeiçoar onde eu atuo, nas regiões que eu atuo, conhecer o ambiente, levar para o produtor informações que estejam claras para ele. Porque não adianta eu tirar direto um livro e levar para ele daquela mesma forma, né? Eu preciso simplificar o conteúdo, falar a língua do cliente. Então, tudo isso que a gente faz é tentando facilitar a interpretação e principalmente a tomada de decisão. Porque quando a gente fala em aumento de produtividade ao longo dos anos, é uma soma de fatores. Genética, solo, ambiente, próprio clima. Muitos deles a gente controla, outros não, né? Mas se a gente não souber utilizar os dados, criar métricas, processos, capacitar a equipe e levar isso para o produtor para facilitar a tomada de decisão, nós vamos estar sempre sem um histórico, sem um referencial. Então todo ano é o ano zero, concorda? Todo ano eu estou partindo do zero, porque eu não sei o que funciona, o que me deu mais resultado. Continuidade no projeto. Você não dá continuidade no projeto, exatamente. Seria como se você começasse todo dia, o dia 1, sem os aprendizados passados. Interessante isso que você fala. E nós estamos em Brasília gravando e a gente sabe que aqui na região a produção depende principalmente do período de chuvas, né? O período de chuva está começando e os agricultores estão iniciando a safra. Como você avalia esse início da safra? Qual que é a expectativa do agricultor para essa safra? Interessante. Essa é uma safra determinante, né? Nós viemos de bons anos, né, em termos de precificação de commodities. Esse é um ano de margens mais apertadas. É um ano que o próprio setor de distribuição, né, eu já trabalhei em multinacionais, trabalho hoje, a minha representação comercial, né, é de uma marca, de uma multinacional também. E a gente percebe que o setor está passando por desafios, né, e é um ano que tem muito menos chance de erro. Então, se você tem uma margem muito boa, uma lucratividade muito alta, um erro, ou às vezes um teste, né, você tem uma gordurinha ali para você queimar. Ele acaba não sendo tão considerável no montante, né? Exatamente. Ele não é, vamos dizer assim, fundamental para manter seu negócio de pé. Esse ano não. Então, o que eu estou observando? Nós estamos aproximadamente aí com 30%, né, das áreas plantadas em termos de Goiás, DF. E a gente tem observado uma cautela, né, um nível de assertividade que o produtor tem buscado muito maior, otimização dos recursos, tá? Então, assim, ele realmente olhando para a compra do essencial. Um outro detalhe é que as equipes hoje, como eu tinha falado anteriormente, têm se capacitado. Então, o gerente, o operador, o agricultor, toda a família que está envolvida no negócio, os gestores ali, todos eles buscando informação de suas áreas, né? Recentemente um amigo estava fazendo um curso de comercialização, se formando, né, como uma pessoa que é certificada para comercializar grãos. Aí o outro está fazendo curso, né, na parte de maquinário, mecânica, o próprio agricultor buscando, né, tem eventos, as empresas oferecendo. Então eu estou vendo essa busca por conhecimento, essa cautela e o produtor realmente partindo para fazer conta, né, buscando software de gestão e etc., empresas que possam ajudar para que o negócio seja perene, tá? Não é simples, nós estamos num ano onde a precificação, o próprio clima, vai ser algo que define a margem, né? Porque se você produz X, mas o preço não te permite vender bem, às vezes você não tem capacidade de armazenar, né? O que você vai fazer? Você precisa escoar a sua produção e ali é que a gente vai perceber se essa conta vai fechar.
E até a questão climática, né? Esse ano talvez a gente sofra com o Laninha. Ano passado foi o El Ninho, né? Então, assim, a gente sabe que são diversos fatores e essa profissionalização do agricultor, entendendo todos os processos e vendo a fazenda como uma empresa mesmo que precisa de gestão em todas as áreas, eu acho que é o que tem contribuído para a agricultura continuar sustentável ainda, né? Exato. Eu tenho visto muita gente trazendo conteúdo interessante. Tenho ouvido bastante podcast, então assim, eu agradeço a oportunidade aqui e até parabenizo, porque esse tipo de assunto é super pertinente. Às vezes eu estou viajando e estou adquirindo conhecimento, né, com essa busca aí que o pessoal tem feito. E às vezes a gente está falando de clima, um fator que a gente não controla, mas que é determinante para o negócio, né? Ano passado a gente viu boas lavouras, mas assim, pouca coisa resiste a 30, 40 dias de sol intenso, sem chuva, né? Então, hoje a gente tem uma dependência do clima, mas nós estamos trabalhando em termos de genética, em termos de produtos que possam minimizar o impacto do clima nas lavouras, porque a gente percebe que realmente tem tirado a lucratividade do cliente, né? Então, hoje o produtor ele já se voltou muito para os biológicos, tá? Trazendo produtos que possam ajudar no enraizamento, na nodulação, né? Fazendo uma nutrição mais balanceada, mais adequada, investindo na base. Por quê? Porque a dependência do clima ela é grande, entendeu? Hoje seu negócio, se você for depender que sua margem seja determinada pelo clima, o seu negócio é muito vulnerável, né? É igual você ter uma empresa e ter um só fornecedor. Se amanhã ele não quiser te vender, sua empresa acabou. Então a gente tem que fazer esses paralelos e entender quanto que nós dependendo do clima, quanto que a minha gestão é eficiente para eu depender do preço, quanto que a minha equipe é treinada para eu depender da produção, né, e meus insumos, etc. E tudo isso caminha junto. E antes, inclusive, a gente estava discutindo sobre a dificuldade de conseguir sementes, né, para essa safra. Quais são os motivos disso estar acontecendo aqui nesse momento? Interessante. Hoje a gente tem um problema logístico, né, brasileiro, crônico, né, difícil. É um desafio grande aí, que é da parte governamental, estatal, etc. A gente tem uma dificuldade hoje de escoamento, né, das malhas. Então, muitas vezes os clientes plantam no mesmo momento, tá? Então, como que você consegue dimensionar um frete, né, uma entrega assertiva ali, no mesmo momento para todos os clientes, né? Certamente alguém vai ficar um pouco prejudicado em termos de atraso. E esse ano também teve uma dificuldade na produção de sementes. Então, dentro disso, os fatores se acumulam, né? As chuvas um pouco irregulares se anteciparam em alguns lugares, em outros lugares atrasaram. Então, às vezes, quem tinha semente para plantar cedo não choveu. Quem não tinha semente para plantar porque choveria mais tarde, já estava com a terra, já tinha chovido, estava com a terra pronta. E aí necessitava do insumo. Então, assim, hoje a nossa logística, né, em termos Brasil, né, a gente busca essa assertividade. As empresas têm um trabalho muito sério, né, de fazerem as entregas corretamente, nos prazos, mas ainda é uma dificuldade a malha rodoviária, né, e essa questão de chuva, onde vai plantar primeiro, quando, já posso entregar o insumo, o produtor tem capacidade de armazenar, né, guardar essa semente de forma adequada. Não, vou esperar mais para próximo ali do plantio. Aí a hora que chove todo mundo precisa. Realmente é um desafio grande, né? É um insumo que é um ser vivo, então realmente é melhor você receber próximo do seu plantio, mas a gente sempre cai nesse gargalo aí. Eu acredito que ao longo dos anos tem melhorado, mas hoje com quantidade de áreas, né, que plantam simultaneamente, ainda é um desafio e nós estamos passando ainda por esse desafio aí. E nada adianta você armazenar uma semente no rancho lá sem o condicionamento necessário, se daqui a pouco ela não vai germinar, né? E aí é um problema duplo, porque você já fez o gasto, você plantou e ela não vai germinar, né? Hoje é um insumo que tem o maior pacote tecnológico do agronegócio, é a semente, né? O pacote genético, tratamento de sementes, toda aquela carga ali de melhoramento, né? Tá naquele insumo. E se aquele insumo não vem com a qualidade adequada, você começa a trabalhar com a taxa compensatória de sementes. Então, se você precisa colocar 10, você coloca 11, porque eventualmente uma não vai nascer. Coloca 12. Aí na hora que você vai regular a máquina, não deu a regulagem certa, você põe mais uma. Coloca 13. Quando vê, tem uma superpopulação. Quando vê, já está em excesso, e aí essa taxa compensatória não permite você extrair o máximo potencial do produtivo dessas plantas.
Isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito, assim, vou colocar um pouco mais. E aí depois, quando você vai ver o resultado, você acaba afogando as outras plantas ali, né? E ela não tem capacidade de desenvolvimento, né? Um excesso de população hoje, ele acarreta em perdas produtivas, né? A semente, ela compete pelos mesmos recursos, água, nutrientes, luz, etc. E a taxa compensatória é para compensar uma eventual perda. O stand ali que não nasce, plantas que não vão nascer. Só que se todas nascem, então vai ser uma competição muito maior, né? E se algumas nascem próximas e outras falhas ficam evidentes ali. Então, às vezes você tem 3 sementes, 2 falhas, uma dupla. Então, a população, ela não é só o número de plantas por hectare, é como que está distribuído isso, né? Hoje tem tecnologia de máquinas, as plantadeiras estão realmente muito evoluídas, mas o próprio insumo, ele tem que estar com alta qualidade e plantado na população correta, né? Então, para cada região, altitude, etc., isso varia, mas é necessário que a gente siga isso e cada vez mais tem ajuste de população reduzindo plantas, né, por metro e percebendo avanço em termos de produtividade. Varia de cultivar para cultivar, mas é uma tendência. Então, a gente tem que evitar essa taxa super compensatória e tentar trabalhar ali com sementes de alta qualidade, vigor, germinação e a população correta, ajustada. Falando em ajustado, por isso que ajustar a plantadeira é tão desafiador, né? Porque você precisa realmente que ela esteja regulada para a sua terra, para a sua semente, e eu vejo ainda muita gente tendo dificuldade nisso, porque é complexo também, né? Esse assunto é muito bom, porque assim, um implemento, uma máquina, ela sai de dentro da indústria para atender o Brasil inteiro. Só que o Brasil inteiro não tem terras iguais, né? Você tem terra que tem muito mais palha, solos mais pesados, solos mais leves, solos com 50% de cascalho, de pedras. E assim, ela precisa ser ajustada. Então hoje, eu tenho alguns clientes, eles falam, o implemento chega para mim e eu faço ajustes nele para que ele se adapte na minha realidade. Então se o produtor tem muita palha, por exemplo, muita cobertura de solo, ele precisa de conseguir cortar aquilo para poder fazer o plantio, sem envelopar a semente, etc. E se outro tem um solo muito pesado, um solo mais leve, ele vai fazendo ajustes. Então, a plantadeira, o implemento, ele pode ser adaptado para a sua realidade, e deve, né? Porque o engenheiro, ele faz um super equipamento, né? Em termos de resistência dos materiais, e etc., de performance, tecnologia, mas ele não faz o equipamento adaptado para cada regional. Ele está pensando no macro. Não é regionalizado. Exatamente, não faz um equipamento regionalizado. Não tem como fazer nada personalizado. Então hoje, além de adaptar o equipamento para a sua realidade, você fazer as manutenções, você fazer a aferição, a conferência de linhas, por exemplo, a plantadeira tem 40 linhas, eu preciso conferir as 40, seria o certo, porque de repente uma não tá distribuindo semente, e se você perder aquela linha ali por X hectares, né, onde você está plantando. Então é um trabalho minucioso, a gente precisa estar presente ali junto com o agricultor, mas eu acredito que é válido, porque esses dois aspectos de adaptar o maquinário, aferir o maquinário e realmente fazer com confiança, com segurança um plantio, é o que vai determinar uma possível máxima produtividade ali naquele talhão. Interessante, você falou muito sobre melhoramento genético, né, das sementes. O que a gente pode destacar hoje, assim? Claro, a gente já tem resistência a fertilizantes, a inseticidas, né, plantas mais resistentes a algumas pragas, mas o que a gente pode destacar, assim, como diferencial hoje nas sementes que a gente não via nos últimos anos de tecnologia? Hoje a gente tem a resistência a grupos, né, diferentes de herbicidas. Nós temos múltipla resistência a nematóides, né? Então, um pacote tecnológico robusto que a gente sofre no agro com problema de nematóides. Nós, inclusive, recebemos o Vinícius recentemente, que ele tem um laboratório, inclusive, em Catalão, e ele falou muito sobre nematóides. Ele nos deu uma aula, tanto que ele brincou até que... Quem não viu esse episódio, assista, que tá muito legal. Ele brincou que ele é o menino dos nematóides, que enquanto ninguém estava se preocupando com os nematóides, ele ficava insistindo da importância dos nematóides. Sim, hoje a gente tem um desafio grande que tem áreas que não podem ser cultivadas, né, devido à presença aí de nematóides em alta pressão. Então o que a gente entende, né?
Uma cultivar que geneticamente é mais resistente ou tem múltipla resistência a diversas raças de nematóide, ela é uma cultivar que tem mais flexibilidade, ela pode ser plantada em diversas áreas. Eu atendo a Bahia, né, o oeste da Bahia, e a gente vê áreas que tem muito problema com nematóide, porque faz, às vezes, muita calagem, etc., um pH mais alcalino, tende até a aumentar a população, né? Se você já tiver uma alta população ali, acaba piorando a situação, né, de cisto. Então, inviabilizar o plantio do maior patrimônio que o agricultor tem, que é o solo, é algo preocupante. Então a genética tem se desenvolvido para isso. Uma genética que tem uma estrutura, uma arquitetura mais moderna, né, que a planta não prostra. Então você tem uma planta ereta, que capta luz, né, que tem uma arquitetura de fácil manejo, que a gente diz que é o quê? Você entra com o maquinário, não amassa tanto as plantas, você consegue colocar produto, você tem folhas que recebem bem os produtos, então elas são cobertas. Então você consegue ter uma melhor performance desses defensivos, né, da proteção de cultivos. Você tem plantas mais eficientes, que convertem mais em... Porque a soja, pensando em soja, é uma proteoleaginosa. Então ela produz proteína e óleo. Tudo que você faz ali é para ela converter nisso, né, o grão de soja. Então tem soja com maior teor de proteína, usualmente mais pesada, ou maior teor de óleo. Mas tudo que você faz no manejo é para isso. E hoje a gente tem cultivares mais produtivas, mais eficientes, né? Cultivares com um porte mais adequado. Tudo isso a genética tem trabalhado, né, para evoluir esses materiais e permitir que o produtor consiga uma produtividade maior no mesmo hectare. Com base em tudo isso que você descreveu, na importância de manter uma boa nutrição no solo, o que você diria para aquelas pessoas que dizem que o produtor rural é quem provoca queimadas? Para nós que estamos dentro do setor, né, é um assunto que mostra a distância que hoje o grande público está do agronegócio, né? Para quem realmente entende da realidade de um produtor, do agricultor, que tira dali um sustento, que tem a família às vezes 100% dentro do negócio, você simplificar a situação assim, dizendo que ele põe fogo no próprio negócio ali, né, é uma opinião muito rasa, na minha visão, sabe? O agricultor, ele é um guerreiro, né? Porque são poucas as atividades que tem que aguentar tanto risco quanto o agronegócio, né? O agricultor, ele tem que ter um apetite para risco, ele tem que ser um cara de fé, ele tem que buscar na atividade dele uma melhoria contínua. Ele é o mais interessado em preservar a terra, o solo. Ele é o mais interessado em construir um ambiente produtivo, né? Ele emprega realmente ali pessoas, capacita pessoas, tem pessoas que são formadas ali, famílias que são 100% sustentadas daquele negócio, né? Há muitas gerações, né? Inclusive. Há muitas gerações, inclusive. Eu tive a oportunidade de ir para uma região no norte de Goiás, que o agro aumentou muito assim, as áreas de lavoura, e ver o quanto de prosperidade que aquela região, que agregou naquela região, sabe? De supermercados, oficinas, postos de gasolina, escolas, né, estradas. Então, assim, o agronegócio foi responsável por tudo aquilo. E essa opinião muito rasa de o produtor, né, coloca fogo, o produtor exagera no uso de defensivos e etc. Eu acredito que hoje não cabe mais, sabe? A gente precisa mostrar que o nosso negócio, o agronegócio, é sustentável, se preocupa com o ambiente e cada vez mais tem tido relevância para o nosso país, que é o primeiro imposto. O primeiro imposto vem do agro, né? Então precisamos valorizar isso aí. Vem do agro e da indústria, mas precisamos valorizar o agricultor. Até porque a área de terra afetada por um incêndio, a gente está falando tanto de nutrição, ela acaba morta, né? Muitos anos para conseguir recuperar de novo, porque os organismos vivos ali que são tão bons e os que não são tão bons, eles vão acabar morrendo todos, né? Uma área que sofre com um problema de fogo, ela tem uma perda de anos aí de construção em termos de vida biológica, né? Às vezes o investimento que o produtor faz ali em adubação, correção de solo, fora a cobertura de solo, né? Cada vez mais o produtor pensa em construir cobertura de solo, visando até mesmo minimizar o risco do clima, né? O impacto. Nós temos um clima muito pronunciado hoje, muito seco, às vezes temperatura muito alta e a palhada ajuda, né? Então não seria a solução mais inteligente fazer isso. Então realmente o produtor, ele é um guerreiro, ele acredita no negócio, ele faz o negócio acontecer, ele tem pessoas ali envolvidas e com certeza ele não é responsável
pelo nível, né, que a gente vê aí de queimadas e problemas que aconteceram. Então é melhor as pessoas se aproximarem do agronegócio e conhecerem a fundo do que julgar de forma muito distante, né? E acreditar que dentro de um negócio onde tem tanto investimento, o próprio agricultor utilizaria dessa prática, né? Acho que é muito arcaico pensar dessa maneira. Legal, e achei interessante que você falou da cobertura de solo, né? Principalmente a palhada. A palhada, ela é a indicada para a maioria dos tipos de solo ou também existe uma regionalidade? O que você indicaria para os produtores? Hoje, a palhada, a cobertura de solo, ela pode vir de várias frentes, né? Mix de plantas de cobertura, o pessoal que chama de plantas de serviço, né? Porque elas estão ali trabalhando para cobrir o solo, para reciclar nutrientes, etc. E ela pode vir da cultura antecessora. Um exemplo, o milho, né? Que você tem uma palhada ali que vai estar disponível ou vai estar cobrindo esse solo até o plantio da soja. Hoje, dentro da região, do clima, é possível você construir essa palhada. Tá? Você colocando um mix de cobertura, se tiver chuva, água disponível, você consegue construir. Hoje o desafio é esse. Algumas regiões não chove, né? Para que você, após colher a segunda safra, consiga ter essas plantas de cobertura e elas crescerem e realmente cobrirem o solo. Então, o que é o desafio? É o produtor criar estratégias para que ele consiga ter plantas de cobertura sempre no solo, né? Seja uma palhada ou plantas de cobertura propriamente dita. O que eu sugiro muitas vezes para os clientes? Em 20% da área do cliente, então se ele tem 1.000 hectares, em 200 hectares, nós sempre teremos plantas de cobertura. E nos outros, sempre teremos culturas que geram receita, mas que deixam cobertura de solo. Um solo descoberto é uma perda muito grande, tá? Por erosão laminar nas chuvas, por questão de não conseguir dar estrutura para a cultura que vai ser implantada ali, né? Excesso de temperatura, é uma exposição muito maior ao clima, tá? Então, até mesmo para o controle de plantas daninhas. Hoje, se você tem um solo descoberto, o banco de sementes que germina ali de plantas daninhas, plantas invasoras, é muito maior, que elas precisam de luz para emergir, né, etc. Então você vai ter um gasto com controle de plantas daninhas muito grande. Então a planta de cobertura hoje, ela realmente é uma planta de serviço. Fora que, pensando por exemplo em forrageiras, braquiária, dependendo da braquiária que você colocar lá, ela cicla 200 quilos de potássio. Tá? Nós estamos falando aí do investimento altíssimo que você está recuperando do seu solo, porque as raízes dela ciclam aquilo, depois essa planta vai se decompor e aí é uma planta alimentando outra planta. Esses 200 quilos seriam por quê? Por área quadrada? Por hectare. Por hectare, Isso. 200 quilos por hectare. 200 quilos por hectare. Então você vai pegar ali o custo de 200 quilos de potássio, né? Você vai estar recuperando esse investimento que estava ali no solo, às vezes perdido, né? Ou mais em profundidade, através da braquiária. E a hora que ela se decompor, é uma planta alimentando planta. Isso aí é o ápice, né, do que a gente busca, onde você pode diminuir um pouco a sua adubação, porque você já tem um sistema que recicla todos esses nutrientes. Lógico, você faz isso em áreas que já tem uma correção, né, uma adubação consolidada, e aí é possível fazer isso. Não necessariamente nas áreas em correção, né, não é que não seja possível, mas é que você ainda está construindo os teores dos nutrientes. Mas hoje a gente tem clientes que diminuem a dose de potássio, por exemplo, porque já tem as plantas de cobertura, já tem bons teores no solo, e aí a atividade se torna ainda mais lucrativa, né? E aí a escolha da planta de cobertura, ela depende também da região? Ou, por exemplo, a gente vê muita gente que aposta no sorgo, né? Mas acaba colhendo também. O sorgo em si, ele seria uma planta de cobertura ou ele não está dentro dessa área? Ele é uma planta que gera receita, né, para o negócio, acaba sendo uma cobertura de solo, mas a gente não trata ele como uma planta de cobertura essencialmente. A gente foca ele como uma cultura comercial, vamos dizer assim, né, como tem tantas outras. Hoje a gente vê muitas alternativas, tá? Então você tem crotalária, você tem nabo, milheto, as braquiárias, né, as forrageiras são muito utilizadas. Então você tem uma gama muito grande de plantas de cobertura, você tem as culturas comerciais que deixam uma boa palhada também, e você tem as culturas que não deixam bons restos culturais, vamos dizer assim, né? Mas que trazem receita para o negócio. Então o que a gente parte, né? Do pressuposto que a fazenda inteira ela não precisa estar exposta, né? Por que não fracionar? Essa área aqui eu vou recuperar, vou fazer plantas de cobertura, essa área aqui eu vou colocar uma cultura de
de fim comercial, essa área aqui eu vou, às vezes, dar um descanso, porque acabou a janela de chuvas. Então, para que às vezes você forçar, né, e ir para o risco máximo? Então, a gente divide a fazenda dentro da aptidão das áreas, as melhores áreas em termos de produção, nas culturas, mas sempre trabalhando com plantas de cobertura. Tá? Então, a gente sempre trabalha com esse mix de plantas e trabalha com as culturas comerciais a fim de trazer receita, né, para o negócio. E a rotatividade de cultura dentro da fazenda também é importante, né? Você acabar fazendo um ciclo, né? Não seguir plantando só soja numa área, ou só milho, ou enfim. Sim. Isso também é importante, você considera importante? É extremamente importante pelo fato de a rotação de culturas te permitir, além de diversificar sua receita, ela te permite ter uma vida biológica no solo mais ativa. Então, na soja, milho, feijão, trigo, algodão, são sistemas radiculares diferentes, né? Você tem interação com organismos diferentes, você tem restos culturais diferentes. Tudo isso te permite ter a diversidade no seu solo. Tá? As plantas de cobertura também, né? A ciclagem de nutrientes. Então, hoje a rotação de culturas ela é fundamental, né? O sistema soja-milho, realmente ele vai esgotando o solo, né? Então, a gente tem hoje outras ferramentas. No Centro-Oeste temos várias, né? E graças a Deus indo bem. Algumas com um mercado mais regional, igual feijão, outras com um mercado global, né, soja, milho, etc. E, por exemplo, a gente vê algumas áreas da pecuária migrando para a plantação de fato. Quando você pega uma área que está lá há 10 anos com pecuária, como que você recupera esse solo para começar a plantar efetivamente? E em quanto tempo você acredita que vai ter uma cultura já com um nível bom? Essa região que eu mencionei no norte de Goiás era uma região que vinha da pecuária. Nova Crixás, o norte de Goiás ali, até Bonópolis. Ali era lavoura e a pecuária, às vezes, com margens mais apertadas, né? Foi uma necessidade do cliente migrar para o cultivo de cereais. O que a gente sugere, né? Que não seja, de forma precipitada, um manejo curto prazista, né? Então, exemplo, eu vou sair da pecuária agora, vendi meu gado, vou começar a plantar soja. Não é nesse primeiro ano que você vai ter o retorno 100% ali que você imagina. Então, às vezes, é a correção do solo, a calagem, gessagem, estruturação, intervenção mecânica, né? Então, você estrutura esse solo, aí você vem com uma planta de cobertura, né? Pode ser uma forrageira, pode ser um primeiro plantio ali de arroz ou alguma outra cultura. Isso aí depende muito da região, né? No norte de Goiás tem um clima mais pronunciado. Ou você faz doses maiores, né, de nutrientes. Então, mas esse arroz seria seco ou irrigado? Nesse caso seria um arroz sequeiro, né? Então, muitas vezes aqui o arroz irrigado fica em poucas regiões, né? Ele fica em poucas fazendas, vamos dizer assim. Então, a região que te permite fazer o arroz é uma boa cultura para abertura de área. Mas no caso do norte de Goiás, o que a gente via eram altas doses, né, de calcário, gesso, etc., correção de solo robusta e a soja. Então o agricultor já ia com a ideia de obter o lucro ali, né, desde o primeiro cultivo. O que a gente viu? Boas respostas. Mas isso, no primeiro ano, no primeiro ano. Isso, porque esse ano era 21, 22, boas chuvas, clima muito favorável e bom manejo. Então, isso vai depender muito de área para área, mas se realmente você investir, é bem possível que você comece já colhendo bons retornos. Não digo retornos financeiros com alta lucratividade, mas que pagam os custos, porque o custo de uma abertura de área hoje ele é muito alto. Então, o que você precisa? De uma estratégia. Em quanto tempo eu pago meu custo de abertura de área, dessa correção aqui, que é onerosa? Em quanto tempo depois que esse investimento me retornar, né, que eu consigo já obter lucratividade com o meu negócio, abrir novas áreas, implementar, né, em novas áreas o manejo da cultura de soja, milho, etc. Eu acho que a integração da lavoura com a produção de cereais, ela passa por uma transição, entendeu? A exposição máxima de capital, de você virar uma fazenda inteira que era pecuária para a produção de grãos é alta. Você precisa adaptar maquinário, a equipe é totalmente diferente, está lidando com animais, agora você vai passar a lidar com plantas e outro tipo de maquinário, muito mais intenso, né? Pecuária, às vezes ali poucas máquinas, né? Uma ensiladeira, um cavalo, etc. Então, assim, é uma mudança de mentalidade. E eu acho que é como toda empresa, né?
tem que ser uma transição, uma capacitação contínua, e aí depois buscar o conhecimento para você fazer isso aí e te gerar retorno. E para quem já está produzindo há muitos anos, assim, quando você chega numa fazenda que ela já teve uma alta produtividade, começa a cair esses índices a cada ano, qual que é o mapeamento que você faz antes de começar um trabalho de orientação de fato? Muito boa pergunta. Esse é um cenário muito visto hoje nacionalmente, né? Solos com muito tempo de cultivo e com um platô ali para romper em produtividade, né? O que a gente olha? Principalmente teores dos nutrientes, o balanço dos nutrientes no solo, compactação desse solo. Hoje a gente tem uma dinâmica muito intensa de maquinário, né? E rodando em cima da mesma terra. Rodando em solos às vezes mais pesados, com maiores teores, né, de argila. Então você tem uma tendência a compactar. A gente avalia essa intervenção mecânica para descompactar o solo, porque hoje, se a gente for pensar, Catherine, a gente, se nem água está infiltrando, imagina o que tem ali embaixo, né? A dificuldade para essa planta crescer em termos de raízes, né? Ter uma boa nodulação, captar os nutrientes que estão no solo. Então a compactação do solo é um grande fator hoje de limitante de produtividade. Teores de alumínio, no caso de solos mais cultivados, geralmente não temos, mas nós temos a ausência de alguns nutrientes ou desbalanço de alguns nutrientes. Então a gente olha aspecto de fósforo, potássio, enxofre, compactação do solo, vida biológica desse solo, tá? A gente tem solos muito pobres biologicamente, então é um aspecto que hoje o produtor tem se voltado bastante, né? E que tem ajudado, né? Hoje, alguns clientes nossos, a gente utiliza 6 bacilos, utiliza 2 tipos de inoculante, né? Utiliza cobalto, molibdênio, é um produto à base de extrato de algas para ajudar no enraizamento. A gente dá ferramentas para a planta, né? Então a gente trabalha primeiro essa correção do solo, uma boa adubação de macro e micronutrientes, tá, na base, e trazendo aí para depois esses aspectos biológicos aí de plantio, né? Hoje um bom investimento que o produtor faz é conseguir colocar um jato dirigido no sulco através do micron para colocar os biológicos, né? Não ter problema com mistura, etc. E nem com aplicação. E posteriormente o manejo da proteção de cultivos. Eu divido em 2 vias: a proteção do cultivo, com os defensivos, etc. E a promoção de produtividade. Tudo isso que eu te falei está em promoção de produtividade. E aí, quando você promove produtividade, tem uma lavoura bem estabelecida, você protege esse cultivo. Então, às vezes eu posso proteger uma lavoura aqui de 90 sacas, gastando os mesmos defensivos que eu protegeria uma de 60. Só que esse aqui me dá margem, né? Me dá mais retorno. E eu tenho vamos falar assim, uma perenidade no negócio, porque eu estou sendo mais eficiente para produzir no mesmo hectare de terra. Porque não dá para pensar só no lucro instantâneo, momentâneo, né? Você precisa pensar realmente na qualidade desse solo para produzir por mais tempo, né? Sim, hoje, toda construção que a gente faz, então pensa assim, eu gosto de trazer uma analogia assim, quando você sabe qual a sua meta, é como se você estivesse numa rodovia duplicada, né? E a pista da esquerda é a mais rápida. Você tem clareza da sua meta, onde você quer chegar, daqui quanto tempo você quer produzir X sacas. Você está na pista da esquerda e você está em uma velocidade mais alta e sem distrações. Quando você ainda não tem clareza de qual a sua meta produtiva, qual o nível de investimento, qual a estratégia você vai traçar e etc., você está nessa pista da direita e olhando cada saída que tem. Então, às vezes, você sai da pista, vai buscar um outro caminho e volta para a pista. Você vai mais devagar, olhando cada uma das oportunidades. E aí, você às vezes se distrai. Então, o agronegócio, hoje, a gente trabalha com um manejo médio e longo prazo, né? Apesar de esse ano estar sendo mais curto prazista, né? Por conta da necessidade, né, de todos os agricultores se manterem, né, no negócio, mas eles sempre olham o longo prazo. E eu acho que é a maneira mais inteligente de trabalhar. Porque dentro do agronegócio, a maioria das coisas que você faz, você não vê o resultado imediato. Uma correção de solo ali, nem sempre é na safra em curso ali que você vai ver o resultado. Precisa de um exercício de fé e de paciência. De fé, de paciência e de bolso, né? Porque você vai expor um capital ali para você ver o retorno dele daqui 2, 3, 5 anos. Porém, à medida que você traça um histórico, você fala, cara, eu saí dessa produtividade e já estou aqui.
eu estou no caminho. Consegue metrificar isso, né? Visualizar os números, né? Consegue metrificar, você consegue, às vezes, diversificar a sua produção. Você falou, antigamente, meu negócio estava 100% baseado em soja. Hoje eu tenho 4 culturas. Hoje eu tenho integração lavoura-pecuária. Hoje eu tenho receita do feijão, que me ajuda a corrigir meu solo para isso. Hoje eu posso alocar um capital aqui no armazenamento. Eu estou vendo o progresso, né? O armazenamento é um bom investimento, etc. Então, sempre é longo prazo. Exemplo, eu fiz um silo para armazenar. Às vezes, nessa safra, eu vou vender minha produção toda, encontrei um bom preço, e o silo não se pagou. Mas e daqui 2 anos, olha que se você guardar a sua sorte, você conseguiu fazer um excelente negócio ali na frente, e aí ele fez total sentido, entendeu? Então, o investimento ele é feito médio e longo prazo. Justamente ter essa rotatividade de cultura também ajuda na comercialização, né? Porque tem um ano que você tá com a soja com preço bom, mas às vezes o feijão não tá tão bom. Então, se você tem essa variedade, você acaba equilibrando mais, né? Sendo mais assertivo. Eu acredito muito que em todos os negócios, seja no agronegócio, seja em empresas, você precisa ter diferentes frentes de receita, né? E ser eficiente nelas. Então, quando a gente fala commodities, essencialmente é um produto com margens baixas, porque ele é um produto global. Ele tem demanda, alta demanda, mas ele é um produto global. Pouca diferenciação. E de origem primária também, né? Ele não passou ainda por um processo de industrialização, Exato. Não tem tanto valor agregado. Exatamente, isso aí. Hoje a gente até tem, né? Os cafés especiais, a cana que é orgânica, lá, o açúcar orgânico, etc. Você vai trazendo valor, a própria laranja, etc., suco de laranja. Tudo isso vai trazendo, às vezes, marcas, certificações que agregam valor para as commodities. Mas, essencialmente, é o que você falou. Produto global, primário, etc. Quando você traz para o seu negócio diferentes commodities, é provável que elas estejam em ciclos comerciais diferentes. Igual agora a laranja está muito bem posicionada, né? O suco de laranja, etc. Mas teve anos ruins. A soja teve excelentes anos. O milho, etc. Porque o produtor é atraído por o preço, né? Então, cara, se tá bom o milho agora, eu vou parar de plantar soja, eu vou plantar milho. Só que todo mundo planta milho, o preço do milho cai. O que vai voltar a ser bem precificado? A soja. Então, ele busca essas alternativas e é contraintuitivo, né? O mercado, vamos dizer que ele é anticíclico. Todo mundo foi para o que está dando dinheiro. O que vai dar dinheiro é o que antes não dava. Tá plantando, né? Exatamente. Então, assim, é um mercado que a gente precisa ser racional e ter frentes de receita diferentes. Legal, eu acho muito interessante essa análise, assim, e cada episódio que a gente aprende um pouquinho com vocês que estão nessa experiência lá no dia a dia. Eu acho bacana ter a oportunidade de ouvir justamente o olhar de cada um dentro da mesma cadeia, né? Que a cadeia do agronegócio ela é tão ampla, ela tem tantas visões e diferentes, e a gente pode somar as experiências de tantas pessoas para contribuir para o desenvolvimento dela, né? Hoje, quando a gente fala em PIB, 27% do PIB, se não me falha a memória, está ligado ao agro, né? E a gente não imagina o quanto que é complexo, né? Porque a gente tem a visão de quem está no mercado de maquinário, produção de soja, milho, arroz, etc. E eu acredito que essa soma de boas visões e ideias e de pessoas que têm mentalidade genial aí no agronegócio é que trouxe isso, né, pro Brasil. Porque eu morei nos Estados Unidos e quando eu estava estudando lá na Universidade de Minnesota, eu tive a oportunidade de acompanhar as lavouras de soja. Meu trabalho era esse, né, melhoramento genético de soja lá. E eu ia avaliar e eu via o quão mais simples era produzir lá, né? Era bem menos problema com praga, bem menos problema com maquinário, porque é uma estrutura espetacular, uma logística fenomenal, né? Um clima às vezes muito menos impactado ou menos pronunciado que o nosso aqui, solos super férteis. E aqui não, aqui o que fez o agronegócio avançar foram as pessoas, foi o agricultor, foram as empresas que investem. Para você ter ideia, é uma reflexão interessante. A genética de soja evoluiu muito, porque o setor privado é muito forte, né? Então, a própria empresa que eu trabalho, outras empresas,
Investimento mesmo em pesquisa, investimento em pesquisa, melhoramento, profissionais, maquinário, toda estrutura de melhoramento genético, avanços muito rápidos. O feijão, por exemplo, os órgãos públicos têm um trabalho diferenciado, que buscam realmente, né, fazer melhoria, por exemplo, Embrapa, IAPAR, IAC, etc. Então, a verba pública ela é limitada. A verba privada é limitada também, mas é maior, usualmente, porque tem o viés do lucro. Por que a genética de soja desenvolveu tão rápido, a de feijão tão mais lentamente, né? Por conta disso. Então a gente tem que dar um mérito também das empresas, né? Do agricultor que busca informação, dos profissionais, da soma dos esforços. É o que você falou. As boas ideias, as boas visões, o emprego disso, né? A favor do agricultor foi o que trouxe a gente até aqui. E as instituições públicas também. Dentro do investimento que era possível ser feito pelo governo, etc., e dentro do que eles tinham de ferramenta. Hoje é possível produzir feijão, arroz, etc., cana, muito por conta das instituições públicas, com verba restrita. E foram as pessoas que, né, tornaram isso possível. Então, eu acredito que o agro do Brasil, ele tem muito ainda a crescer, mas hoje ele está de uma forma espetacular posicionado aí globalmente, sabe? Por experiência própria. De ter vivido lá, fiquei um ano lá, né? Então estou dizendo da minha própria experiência, não estou de nada que eu escutei. Eu realmente acredito que o agro do Brasil hoje é o mais eficiente do mundo. Tanto que a gente tem até superado os Estados Unidos na produção de algumas commodities, né? Como a soja, se eu não me engano, né? Já é um dos principais produtores mundiais. Estamos quase alcançando no algodão também. Enfim, a gente está quase se equiparando aos Estados Unidos em algumas áreas, né? Hoje, soja, laranja, né, suco de laranja, algodão, açúcar, etc. Nós estamos bem posicionados, né, e temos uma grande eficiência, né, dentro da nossa produção, visto as dificuldades, né, frente aos desafios que a gente tem. E visto também que a nossa estrutura é bem, vamos dizer assim, inferior, né, logística, etc. O incentivo, por exemplo, fiscal do governo, o incentivo de políticas públicas, né? A gente sabe que em países como os Estados Unidos, as políticas públicas, a gente recebeu outro dia aqui também, o Marcelo da Plano faz assessoria de planejamento, falando do quanto as taxas de juros de financiamento agrícola têm aumentado nos últimos anos. E a gente sabe que isso faz parte de uma política do governo mesmo, de incentivo para o produtor rural, né? Hoje o crédito ele é restrito, eu vou trazer como restrito, porque muitas vezes a taxa de juros inviabiliza, muitas vezes é burocrático, né? Você tem N problemas, tem N produtos ali embutidos no negócio. Você não tem praticamente subsídio governamental, né? Então o agricultor está 100% no risco. Sozinho. Ele tá na pele. Está à deriva, eu vou fazer... Skin in the game, né? Se o negócio der certo, exatamente, o lucro é dele, mas ainda as pessoas acham que ele está ganhando muito. Mas se o negócio der errado, o risco é 100% dele. Então, eu acredito assim, quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, a gente tem o poder de se retirar, né? Então, quem às vezes critica o agronegócio, né, que não se beneficie de tudo que ele proporciona. Porque muitas vezes a gente tem que acreditar que esse primeiro imposto da indústria e do agro, a gente tem que entender, né, que ele é o que gira a roda. Então, quando você exporta, né, da indústria, do agro, e vem o recurso em dólar e é tributado e gera aquele valor para o governo, isso precisa retornar para o agronegócio e incentivo também. Em linha de crédito, o produtor não está pedindo, né, o dinheiro em si, ele está pedindo o crédito, ele está pedindo a condição dele produzir, dele investir na atividade dele crescer, etc. E esse primeiro imposto, quando ele seca, imagina, nós estamos falando de 27% do PIB. Se você não gera esse primeiro imposto, a sua casa na cidade vale menos, o posto gera menos, porque o pessoal abastece menos, o supermercado tem menos consumo, a concessionária não vende tanto carro, diminui os empregos, afeta toda a economia, né? Eu falo que o primeiro bem do ser humano ali, da população, é o emprego. E o agronegócio está intimamente ligado com a geração de riqueza no nosso país. Então, precisa ter linha de crédito para o agricultor. Sabe um dado interessante que eu vi recentemente numa entrevista, um pesquisador falando que cerca de 50% dos postos de trabalho gerados hoje no Brasil, eles vêm do agronegócio. Olha só. 50% é um número muito elevado, muito elevado. E ainda existem pessoas que falam, eu não dependo do agro. Direto ou indiretamente, né?
Porque hoje você tem ali como exemplo que eu te dei, você tem um posto, uma oficina, uma borracharia, um supermercado, uma escola, um loteamento que é feito porque muita gente foi para aquela cidade. Então, o setor como um todo, eu tenho amigos que trabalham na parte de imóveis, eles falam, tá aquecido, né? Porque todo mundo está comprando, todo mundo está... Porque a safra foi boa, o produtor quer trocar os móveis. Exato. Então, assim, tem os funcionários, eles estão contratando mais pessoas, né? Estão melhorando os salários. A roda da economia gira, né? Eu acredito fielmente que essa política de dificultar o crédito para o agronegócio, de aumento de impostos, né? Cada dia um imposto novo, isso aí atrapalha o produtor querer investir na atividade, né? E se ele não investe, ele não gera mais recursos, e aí ele não gera os impostos. Então a gente está indo na contramão do sucesso, na minha visão, quando a gente fala em política pública, né? A gente precisa incentivar essa cadeia justamente para que ela produza mais, tenha mais facilidade, uma logística melhor, boas estradas, acesso a crédito, né? Lógico, tem que ter o critério, mas essas pessoas produzem, geram emprego, e isso gera mais imposto, e aí sim a gente consegue trazer melhorias para o bem comum, né? Porque do jeito que está, realmente hoje está difícil para o agricultor conseguir investir na atividade dele, pagar a conta, obter o recurso e principalmente se manter nela a longo prazo, né? Tendo boas margens. E a gente sabe, quando as pessoas querem parar de produzir, o preço aumenta, né? Então fica mais caro. Vai diminuir, consequentemente o produto lá no supermercado vai aumentar o preço. Vai aumentar, porque o que mantém o preço competitivo é a competição. É todo mundo produzindo, né? Ali a pessoa tendo oferta de produtos abastecidos, né? E aí a cesta básica fica num preço muito melhor. Então, assim, isso é para tudo na vida. Se você tem uma marca de pneu, e obrigatoriamente você tem que comprar dela, ele põe o preço que ele quiser, né? Quando você tem um concorrente ali. Então, eu melhoro meu produto, eu melhoro meu serviço e melhoro o preço. Porque senão vai perder a venda, né? Senão perde a venda. E no agro não é diferente. Hoje tudo é muito competitivo. São contas de centavos, muitas vezes, que a gente vê com o produtor. E dentro um dos nossos pilares na consultoria é conseguir fazer a gestão da exposição de capital do cliente. Se ele pode economizar, nós vamos economizar. Se ele pode fazer um uso racional aqui, nós vamos fazer. Onde que está o gargalo? Otimizar esse fluxo, né? Otimizar, às vezes a gente tem pode economizar ali não comprando uma máquina, às vezes aumenta um pouquinho ali o trabalho daquele mesmo implemento, né? E tenta otimizar com o que tem. Por quê? Porque você vai pagar o juro, o crédito e etc. Tudo super burocrático, juro alto, né? A exposição de capital fica exacerbada. E aí o produtor passa a correr um risco muito mais alto, né? Então a gente sabe que não é o momento. Então um dos aspectos que o profissional tem que atuar, eu acho que é esse, Catherine, de entender quem está no negócio, entender o risco que está ali, inerente. E igual eu falei, o cliente sempre é o mais importante, o agricultor é sempre o mais importante. Então a atividade dele tem que ser preservada. E aí a gente volta para aquela pergunta lá do início, né? Como romper essa barreira do vendedor que chega na produção, lá na fazenda, né? E tenta vender para o produtor. Esse é o ciclo, então, para romper essa barreira? Eu acho que esse é o ciclo. Pensar a solução mais inteligente, eu ainda coloco no meu Instagram lá, que eu compartilho soluções inteligentes do agronegócio. Pode ser uma máquina, pode ser uma maneira de plantar, pode ser um viveiro, pode ser um implemento ali que o produtor adaptou, ou pode ser produtos, né? Soluções inteligentes do agronegócio. Por quê? Cara, se coloca no lugar de quem paga o boleto. No fim da linha, acho que é um exercício que a gente precisa fazer. Se fosse você pagando o boleto, se você correndo risco, se fosse você assumindo ali... colocando dinheiro embaixo da terra. Exato, 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, tem empresas muito grandes aí que colocam valores muito maiores, mas você está pagando o boleto. Você faria essa compra? Né? Você indicaria esse produto? Você perderia seu tempo desse jeito? Onde você emprega seu tempo, seu recurso, sua energia para gerar o melhor retorno? Então se coloque sempre no lugar de quem está pagando o boleto, de quem está ali no risco. E aí eu tenho certeza que você vai ter uma visão diferente do negócio, né? Eu agora, tendo a empresa também, a gente também coloca isso em pauta, né? Porque todo profissional ele tem que se pagar no fim do dia, né? Então você precisa buscar a máxima eficiência para o seu negócio. O agricultor não é diferente. Ele está buscando
a máxima eficiência para o negócio dele, né? Com certeza. Que legal, Matheus. Acho que a gente tem assunto aqui para conversar por horas e eu fico muito feliz de receber alguém que entende tanto do agronegócio, que tem essa visão justamente de trazer resultado e de ajudar o produtor, não apenas de realizar uma venda ou de querer ter algum benefício em cima disso. Então, quero te agradecer por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui bater esse papo. Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram absorver muita coisa também e você conseguiu trazer pontos e visões diferentes, assim, das mais diversas áreas. Aí eu fico muito feliz, foi o primeiro podcast que eu participei, é uma honra para mim. Tem 1 ano e pouco que eu estou produzindo conteúdo, né? E eu acho que esse espaço aqui para os profissionais, para o agricultor, para as pessoas que estão envolvidas, é super importante, até para aproximar, né, o nosso setor de todo o público, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, toda a equipe, tá, Ketri? Dentro do nosso setor, hoje, a gente cada vez mais vai precisar de ter voz, né? De compartilhar também o pouco que a gente aprende e conhece, né? Eu espero que tenha sido válido para o pessoal que está ouvindo, que tirem boas ideias, que tragam também boas ideias, assim como eu escuto vários, e escutei o de vocês, né? Escutei alguns convidados, e tirei boas ideias, né, para a minha vida, para o meu negócio. Eu acredito que eu possa contribuir com um pouco, e sempre, né, conhecimento, ele nunca é demais, sempre buscando essa melhoria contínua, né, tendo as plataformas aí disponíveis. Eu acredito que democratiza o acesso à informação, a boas ideias. Eu agradeço muito o convite aí, foi um prazer participar, boas conversas. Que bom, e quem quiser te encontrar, deixa teu arroba aí pro pessoal te encontrar. Tá, eu tô diariamente nos stories, né, no Instagram ali no Matheus Afit. Eu deixo sempre alguns conteúdos sobre soluções inteligentes do agronegócio. Então, é Matheus com th.afit, A-F-I-T-T. Tenho sempre também postagens sobre nutrição, fertilidade, etc. Tudo sobre solos e sementes. E a nossa consultoria, que é a Lavouras Lucrativas, também tá no Instagram para clientes. E Goiás, DF, oeste da Bahia e noroeste de Minas, eu tô sempre por aí. De repente a gente se encontra em algum restaurante aí. E toma um café juntos. Isso aí. Que legal, que bacana. Matheus, obrigada mesmo, foi um prazer. Obrigada, espero que você tenha gostado também do seu presente. Adorei, já vou usar ela amanhã, viu? Vamos ver ele aí nos conteúdos, que é a nossa camiseta especial do podcast no AgroPod. Eu vou usar e vou marcar você. Ótimo, combinado então. Obrigada. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais uma edição do podcast no AgroPod, com muita informação, que esse é o nosso propósito, dar voz para o agronegócio. Eu espero você na próxima semana. Até mais. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplant, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br.